Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vim falar pra vocês sobre os livros que eu li aí no mês de setembro. Eu quase falei junho agora, mas não é setembro. E também sobre as minhas leituras atuais e futuras. Bora lá! Vai ficar muito bom esse vídeo, bora lá. Eu quase falei junho mesmo. Eu quase falei junho e não setembro. Bora lá. Seguindo uma tradição que eu comecei aqui no canal, logo nos primeiros meses que eu comecei a gravar vídeo aqui, eu faço no final de cada mês, mais ou menos ali no final de cada mês, início de cada mês, um vídeo falando sobre as minhas leituras mais recentes, meus planos de leitura, também para encorajar vocês a lerem e também me mandarem aí nos comentários, inclusive pode pausar o vídeo e deixar aqui nos comentários o seu livro favorito, o livro que você está lendo agora, porque aí quem sabe eu trago um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Mas agora, sobre as leituras aí do mês de setembro. Eu li apenas assim de fio a pavio, somente um livro, mas é um livro respeitável durante o mês de setembro. Comecei ele, li umas 40 páginas de um e atualmente estou na página, eu não verifiquei, deixa me ver, página 119 ou 120 de outro livro. Então eu abordei 3 obras nesse setembro. Uma eu terminei, outra eu tô na metade e outra eu só comecei mesmo. Então bora lá, vamos pegar uma por uma. Começando pelo melhor livro que eu tinha prometido ler no último vídeo mensal aqui no canal, é o livro Romance da Jane Austen, Sensibilidade e Bom Senso. É um livro espetacular. A Jane Austen é a mesma autora que escreveu O Orgulho e Preconceito, outro romance sensacional. Esse aqui é muito bom, mas O Orgulho e Preconceito consegue ser ainda melhor, um dos livros mais amados da Grã-Bretanha. Vou deixar o card do vídeo aqui em cima. Eu não vou aqui estar repetindo a história da Jane Austen, o estilo dela. Se você quiser saber isso, você vai lá no vídeo do Orgulho e Preconceito. Mas nesta obra, neste romance, a Jane Austen explora muito como ela costuma fazer. Fez isso no Orgulho e Preconceito, fez isso no Sensibilidade e Bom Senso. Imagina que ela faça isso nos outros romances dela, que eu ainda não li, mas vou ler. Ela explora bastante as características dos personagens, de mundo interior e os sentimentos, as ações delas, toda a dimensão da personalidade de cada personagem. Então é uma obra extremamente rica. No início ali eu achei um pouquinho maçante, um pouquinho devagar a história. Antes de ler o livro, já tinha visto há vários anos o filme Sensibilidade e Bom Senso, gravado eu não sabia a data do filme, então eu pesquisei aqui para ver a data do filme, 1995, um filme interpretado pela Emma Thompson, que é uma atora, vou descobrir o nome dela agora há pouco também, que também fez o filme da Babá McPhee, fez o filme do Johnny English, que aparece lá o autor do Mr. Bean. Então é um filme muito bom e também bastante fiel à obra, mas a obra, como costuma acontecer, é muito melhor do que a adaptação para cinema. Então vamos lá, esse livro aqui começa, e o filme deixa isso bem claro, com a morte do Sr. Dashwood, que era um pai de família que tinha casado com 2 mulheres. Com a primeira ele teve um filho, então a mulher morreu, ele ficou viúvo, e depois ele casou de novo, e com a segunda mulher ele teve 3 filhos, entendeu? A primeira ele teve com um filho, na segunda ele teve 3 filhos. Quando ele morre, ele consegue fazer o filho dele, do primeiro casamento, prometer que vai cuidar da madrasta, vai cuidar bem e prover a madrasta e as minhas irmãs e o filho, que não é uma má pessoa. O filho ali promete, com honestidade, com sinceridade, promete que vai cuidar bem da madrasta, das minhas irmãs, e assim sendo, o pai morre. Então esse filho, que já era casado também, já era um homem adulto, já tinha feito a vida, vai para casa das irmãs, da madrasta das irmãs, onde a madrasta e as irmãs residiam, que era a residência de Norland Park, e vai lá com a esposa, que é a Fanny, não sei como é que seria a pronúncia exatamente. E aviso já, essa Fanny, a esposa do filho mais velho aí do Sr. Dashwood, é uma cobra. Nossa, que mulher horrível! É uma bruxa. Nossa, muito, muito ruim. Assim, a Jane Austen é tão boa que conseguiu criar uma personagem que se realmente sente quase ódio por ela. É uma personagem bem má mesmo. E no caminho, e o filme também retrata isso muito bem, um filme muito bom, assistam. No caminho lá pra visitar a madrasta e as minhas irmãs, a esposa desse irmão,
que era o irmão, o Sr. John Dashwood, que o filho do Sr. Dashwood, a esposa dele consegue convencê-lo a lentamente reduzir a promessa dele, que ele tinha feito pro pai, a migalhas. Então, ele, em vez de dar ali um bom dinheiro, uma boa quantia, porque eles eram pessoas abastadas, em vez de dar uma boa quantia ali pra mãe, que não tinha direito a quase nada, porque naquela época, Inglaterra, ali da século XVIII, mais ou menos, não lembro exatamente o século, os homens que eram os únicos que podiam herdar as propriedades. Então, ali o filho, em vez de dar uma boa quantia e garantir a segurança financeira da mãe e das minhas irmãs, ele dá ali uma pensão assim ridícula e praticamente quebra a promessa que ele fez pro pai. E então começa de fato o drama da história, que aborda a madrasta e as 3 filhas dessa mãe, e especialmente as 2 filhas mais velhas. Então vamos lá, tem a senhora Dashwood, a segunda esposa do Sr. Dashwood. Eu sei que os nomes podem parecer um pouquinho complicados, mas a Jane Austen é assim mesmo, ela fez isso no Orgulho e Preconceito, e de fato os nomes complicam um pouco e tal, meio confuso, mas durante a leitura os nomes encaixam com bastante facilidade. Então a senhora Dashwood, também são nomes em inglês, é meio estranho também. Então a senhora Dashwood, a segunda esposa do Sr. Dashwood, agora viúva, tinha 3 filhas. A primeira é a personagem favorita, melhor personagem do livro, que é a Elinor. É uma jovem bonita, inteligente e que tem, acima de tudo, um caráter racional. E com isso não quero dizer que ela seja fria e calculista, muito pelo contrário, ela tem um coração extremamente generoso, mas ela não deixa se arrebatar pelas emoções e tal, e o sentimento, ao contrário da sua irmã, que tem somente 17 anos, que é a Marianne, lembra muito uma irmã minha. Então a Marianne se deixa levar completamente pelas emoções, e nossa, é um negócio impressionante. Ela vai lá e tem todo o ardor da juventude dela, emprega tudo nas coisas, até na leitura. Então é um negócio realmente impressionante. E depois tem a terceira irmã, que é uma adolescente bem novinha, quase não aparece nem no livro nem no filme, que é a Margaret, que, pronto, tem ali 12, 13 anos, por aí. Estando a senhora Dashwood e as filhas praticamente sem dinheiro algum, porque o filho não deu quase nada para elas, deu uma pensão ridícula, elas se mudam para outra casa. Obviamente eu tô resumindo muito a história, mas antes delas se mudarem, a Elinor conhece um rapaz, um jovem muito tímido e um pouquinho retraído, que é o Edward, aliás, Edward, claro que é Edward. O Edward Ferrars, que vai ser um personagem que, assim, eu fiquei estranho um pouquinho no livro, que ele ficou meio apagado, mas que é o personagem e que imediatamente trava uma relação de amizade ali com a Elinor e com a Elinor, principalmente com a Marianne também, mas principalmente com a Elinor. E no fundo vai se desenvolver todo um romance entre a Elinor e o Sr. Ferrars, e depois entre a Marianne, com todo o ardor da sua juventude, e 2, digamos, concorrentes pela Marianne. E aí entram os dois personagens muito bons também, muito bem criados, muito bem pensados, que são o Coronel Brandon, que é um senhor mais velho, mais inteligente, bem informado, já viajou muito, mas que pronto, já tem ali os 40 anos, não combina muito com a Marianne, que tem somente 17. E depois tem o Willoughby. Eu anotei aqui, ó, Willoughby se escreve com W-I-L-L-O-U-G-H-B-Y, porque, minha nossa, é um nome complicado. Então começa ali uma espécie de competição, um negócio meio engraçado, entre o Coronel Brandon e o Willoughby, mas o Willoughby ganha disparado. Mas atenção, não estou dizendo aqui que o Willoughby é uma flor que se cheire, inclusive dá para traçar um paralelo entre ele e o personagem do outro romance da Jane Austen, que eu já deixei o card aqui em cima, que é o Orgulho e Preconceito. Dá pra traçar um paralelo entre o Willoughby e o Sr. Wickham. Se você não faz ideia de quem é o Sr. Wickham, vai lá no outro vídeo. Então o Willoughby é um cara galante, é bonitão, charmoso e tal, mas que tem problemas enormes. Claro que estou resumindo bastante a história, tem muitos outros personagens, então será muito difícil abordá-los a todos em um único vídeo. Tem a menina Lucy Steele, que vai ser aquela típica pessoa... Qual é a palavra que se dá pra esse tipo de pessoa? 2000 anos depois. Bajulação. É uma mulher, uma jovem, que ela é muito chata, assim. Ela fica lá elogiando e tal, mas você percebe que aquilo não tem fundo nenhum. Ela tá somente interessada em
ganhar alguma coisa, elogiar as pessoas. E depois também existem vários outros personagens. E a Jane Austen conseguiu imprimir nesse livro uma característica que tem muita gente chata pra caramba no livro. Nossa vida, tem muita gente chata. Tem aqui, ó, aí eu anotei os nomes das pessoas porque não dá pra lembrar todas, né? Lady Middleton, tem a senhora Jaggins, que é outra personagem. Tem o marido da senhora Jaggins, nem lembro se era da senhora Jaggins ou do Sr. Middleton, que são, assim, várias pessoas que são gente boa, gente honesta, no fundo até tem um bom coração, mas que não tem absolutamente nenhum nível intelectual. Então a vida dele é de mexerico e passatempo e falar da vida dos outros. Então são personagens bastante irritantes, mas que sempre vão ter algum papel ali no meio do enredo, que vai no fundo girar em torno da Eleanor e do Edward e também da Marianne e do Willoughby ou Coronel Brandon. Se você quiser saber o que acontece no final, quem é que se casa ou não se casa, assista o filme. O filme é excelente, muito fiel ao livro, embora o livro seja muito melhor, porque explora muito mais algumas personagens, especialmente o Willoughby. Assista o filme, é de 1995. Pronto, falei bastante aqui sobre Sensibilidade e Bom Senso, livro que tem mais de 300 páginas. Eu peguei aqui a edição da Editorial Presença, são 359 páginas, é um livro respeitável, aqui meio grossinho. Então, esse foi aí a primeira leitura do mês de setembro, quase falei junho de novo, setembro. Aí vem a segunda leitura. A segunda leitura é, de novo, e quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que eu tô cheio dessas leituras aí nos últimos meses, que é um livro histórico. Eu tô aqui no livro, na página 119, do Presidentes que Mudaram Portugal, do jornalista, historiador Filipe Luís, que não é um autor reconhecido e tal, não sabia que era ele antes de encontrar esse livro aqui, mas que conseguiu escrever uma obra, ainda estou na metade, mas que até agora está sendo simplesmente fenomenal. O meu pai leu antes de mim e recomendou, então é uma obra excelente, que fala sobre o quê? O título é bastante ilustrativo: presidentes, os 5 presidentes da República Portuguesa, que realmente mudaram a trajetória política da nação portuguesa. Eu moro em Portugal e eu não sabia absolutamente nada, ou quase nada, de política portuguesa das últimas décadas, aí, desde a redemocratização. Para quem não sabe, Portugal viveu aí durante grande parte do século XX, por volta de 1933 até 1974, uma ditadura que ficou muito associada, isso se nota nos livros de história, nas propagandas políticas, nos debates portugueses, que foi muito associada à direita, porque, digamos, o lema do regime ditatorial, que era governado pelo Antônio de Oliveira Salazar, que é um nome bastante conhecido aqui em Portugal, qualquer português vai conhecer esse nome. O lema desse regime era pátria, liberdade e família, um negócio assim bastante mais tradicional, mais conservador. A religião oficial dessa ditadura era a religião católica. Então, digamos que no fim da ditadura, quando foi feito um golpe militar pelo exército português, movimento das forças armadas, e foi derrubado o regime, toda a força política da direita ficou bastante, digamos, mal vista, o que deu espaço para os socialistas assumirem o poder, e eles aproveitaram. Poxa, esse pessoal da esquerda é impecável para tomar o poder. Nossa, funciona, para eles funciona, que é uma maravilha. E aí esse livro narra a trajetória política aí de Portugal, mas ao mesmo tempo que acompanha a vida dos 5 presidentes da República Portuguesa aí das últimas décadas. Aqui em Portugal, o presidente tem um mandato de 5 anos, não de 4, como no Brasil. E aqui vai dando todo um contexto histórico e político. É um livro que eu achei bem interessante. Falou aqui sobre o Ramalho-Eanes, que foi um presidente mais militar, que foi responsável por uma operação militar que expurgou uma possível revolução política. Revolução comunista. E quem já viu aí o vídeo da Conta a História do Comunismo sabe que eu não sou ali muito pró-comunista. O card vai estar aqui em cima. Então, Ramalho-Eanes até agora foi meu favorito. Depois tem o Mário Soares, que é descrito aqui pelo próprio subtítulo do livro como republicano, socialista e laico, que era um cara que politicamente foi extremamente eficiente, mas no fundo assim ele era socialista e pronto, etc.
Além disso, o Mário Soares tinha um detalhe que eu achei hilário, um detalhe muito bom, que é, ele tinha uma facilidade absurda para adormecer. Então o livro narra um episódio, foi ali no parágrafo, ali no meio, um episódio bem engraçado, que ele já era presidente, já tinha se eleito, ele também tinha ali todo um programa para conversar com a população e manter a popularidade dele sempre alta. Então o livro narra ali um episódio em que ele estava dormindo e no meio da madrugada liga para ele o ministro das Finanças, dizendo: "Ó, senhor presidente, está a faltar o dinheiro, pá!" Que é uma caricatura do sotaque português, beleza? "Ó, senhor presidente, estamos aqui sem dinheiro, pá, sem grana nenhuma, logo não vamos conseguir pagar as despesas, pá, não vamos conseguir pagar as despesas." E o Ramalhianos o quê? O Mário Soares só responde: "Calma, calma, amanhã resolvemos isso, agora deixe-me ir dormir." Foi lá, desligou o telefone e foi dormir. Nossa, agora ganhou meu voto. Eu ainda não voto, mas se votasse aí ganhou. Depois tem o Cavaco Silva, o Jorge Sampaio e o Marcelo Rebelo de Souza, que é atualmente presidente da República Portuguesa. Esse livro aqui é dividido em 5 partes, uma para cada personagem político, uma para cada presidente. Até agora eu terminei a parte do Ramalhianes e também terminei a parte do Mário Soares, ainda li 2, ainda faltam 3, mas esses 2 aqui já foram excelentes, muito bom mesmo. Eu poderia aqui falar, eu já tô aqui falando há quase meia hora, poderia aqui falar facilmente por 40 minutos aqui sobre esses 2, porque é muito conteúdo mesmo. Eu li, inclusive eu recomendo pra vocês, sempre que vocês lerem um livro, usem não uma caneta, um lápis. Eu não tô aqui com lápis. Usem um lápis e vão circulando e sublinhando e anotando partes, escreva-se nas margens do livro, que isso ajuda muito, ajuda pra caramba. E eu percebo isso num livro que eu leio sem lápis e num livro que eu leio com lápis. É impressionante o efeito desse, não digamos técnico, o efeito desse hábito. Só pra não deixar esse livro, que tá sendo um livro muito interessante, passar assim um pouco batido, eu também gostaria de elencar uma profunda mudança no sistema político português pro sistema político brasileiro. E aqui entra uma pequena aula de política, mas não se preocupe que é um negócio bem interessante. No Brasil, como é que funciona o sistema de governo? Como é que funciona a República Federativa do Brasil? Embora não seja república, nem seja federativa, só o Brasil que tá certo nesse nome. Mas enfim, como é que funciona o governo brasileiro? Nós temos a Presidência da República, que atualmente é liderada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que é o poder executivo. Nós também temos o Congresso Nacional, que faz o executivo, executa as leis, representa o país para viagens estrangeiras, visitas de estado, etc e tal. O Lula especialmente adora viajar. Depois tem o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, que aprova leis, que faz leis, que são os deputados federais, Nicolas Ferreira, Guilherme Boulos, etc e tal. E depois também tem o Senado Federal, que tem ali uma função também de relativa às leis também para regular o terceiro poder, que seria o STF, Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário, que seria ali para julgar as pessoas e fazer ser cumprida a Constituição, no caso de 1988. É assim que funciona no Brasil. Aí vem um projeto de lei, manda para o presidente pode aprovar ou pode vetar, vai para o Senado, se o Senado passar e o Congresso também passar, aprova, etc e tal. É assim que funciona, mas um detalhe: no Brasil, quem tem o poder executivo é o presidente da República. Em Portugal não é assim. Como é que funciona em Portugal? Em Portugal tem um presidente, tem um primeiro-ministro. O presidente é uma figura mais simbólica, nem sempre vou assim, já vou detalhar. O presidente é uma figura mais simbólica, não tem muito poder na prática. Embaixo do presidente, simbolicamente, tem o primeiro-ministro, mas que no fundo tem mais poder que o presidente. Então, o primeiro-ministro, apesar de não ser eleito assim diretamente, assim, tão diretamente pelo povo, que ele é mais ali eleito por causa dos partidos, etc e tal, embora tenha sim uma vertente de aprovação popular, não estou negando isso, obviamente. Tem o presidente, tem o primeiro-ministro, que é quem manda de verdade, que é quem tem o poder executivo, e tem o parlamento. Aqui nós fala congresso, faz parlamento, mas no fundo é a mesma coisa, que aprova leis, depois tem as comissões, etc e tal. Não tem senado aqui em Portugal, beleza? Então como é que funciona? O parlamento português faz as leis são mandadas para comissões. Eu sei disso com muito detalhe, porque eu já fui
na Assembleia da República Portuguesa, numa viagem de estudo com a escola. Foi um negócio incrível, super legal mesmo. O parlamento redige as leis, há uma votação geral. Se a lei for aprovada, ela é enviada para uma comissão especializada, e essa comissão vai ter números representativos equivalentes das bancadas dos diferentes partidos. Então, aqui em Portugal, os principais partidos são o PS, Partido Socialista, esquerda, obviamente, o PSD, que é o Partido Social Democrata, que aqui o que o meu professor diz e o que se diz no jornal é que é um partido de centro-direita. Mas vamos lá, PSD, vamos lá. PSD é que nem o PSDB do Brasil. É um jeito chique de dizer que é de esquerda. Não, de centro-direita é uma óbvio. Enfim. Depois tem a terceira força política em Portugal, que ganhou muita, mas ganhou muita força, quadruplicou o número de cadeiras no parlamento. O parlamento português tem 230 deputados, enquanto no Brasil tem 500 e tantos. A terceira força política, que seria a direita de fato, embora aqui nos jornais se diga que é a extrema direita, que é o Chega, representada pela... Eu sei que é um nome... Assim, vamos lá. O nome, não tô dizendo que o partido é ruim, mas o nome é ruim pra caramba. Chega. Sim, cara, que nome ruim. Enfim. Tem o Chega, que tem 50 deputados no parlamento, que seria a direita, uma força política emergente em Portugal, um partido muito novo, nasceu só em 2019, eu sou mais velho que o partido. E depois também tem outros partidos menores. Tem a Iniciativa Liberal, que é voltada a liberdade na economia, mas nos princípios eles também são todos podres. Tem o Bloco de Esquerda, que é um partido mais bem voltado para a esquerda mesmo, como o próprio nome indica. Tem o Partido Comunista Português, que felizmente não tem força praticamente nenhuma, e por aí vai. Esses partidos que compõem a Assembleia, que votam as leis. E, assim, aqui em Portugal, neste momento, se vive uma crise política absurda, porque nenhum dos partidos se entende. Mas se acontecer, imagina, se hoje acontecer de eles concordarem em alguma coisa e aprovarem a lei, ou alguma lei, e essa lei é enviada para uma comissão especial. Nossa, dei a maior volta aqui. Ela é mandada para uma comissão especial. Se a comissão especial aprovar, ela é reenviada para o parlamento. Se o parlamento aprovar de novo, ela é enviada para o primeiro-ministro, que se o parlamento passou no parlamento, passou na comissão, passou no parlamento de novo, o primeiro-ministro obviamente vai aprovar. E o presidente, que é uma figura muito simbólica, que não tem na prática poder quase nenhum, aprova a lei também. Quais são as grandes diferenças? No Brasil tem Senado Federal, em Portugal não tem Senado Federal. No Brasil, o presidente da República tem o poder executivo, em Portugal isso não ocorre. E depois, em Portugal tem o primeiro-ministro, enquanto no Brasil não tem. E aqui o primeiro-ministro é uma figura de Estado bastante importante também. Mas os partidos são um elemento muito forte aqui em Portugal. Porque no Brasil, do que se fala? Eu vou votar, sei lá, no Bolsonaro, vou votar na Tabata Amaral, no Pablo Marçal, que agora tá aparecendo. Mas aqui em Portugal não, embora existam figuras que encabecem cada um dos partidos, fala-se mais no partido em si. Por enquanto, o Ramalho Eanes, que é esse senhor... Enfim, depois eu ponho as fotos aí na tela. O Ramalho Eanes foi eleito e depois reeleito 10 anos na presidência. E depois o Mário Soares foi eleito também reeleito 10 anos na presidência. Antes da revisão constitucional de 1982, o presidente da República também detinha um poder executivo. Ele também tinha um tribunal ali com um poder de fato. Ele podia demitir o primeiro-ministro sem precisar dissolver o parlamento. Então, até 1982, o presidente da República tinha poder de fato, mas depois dessa revisão que ocorreu durante a presidência de Ramalho Eanes, o presidente deixou de ter esse poder e atualmente ele é mais uma figura simbólica. Aí vem o Marcelo Rebelo de Sousa para lá, e os brasileiros portugueses falam todos assim, um bocadinho mais, o sotaque português, e é uma coisa e tal, e vai lá, viaja, e minha nossa democracia, extrema-direita. Esse livro aqui também aborda de uma maneira secundária, mas também interessante, as diferentes votações, tanto para as eleições legislativas, tanto quanto para as eleições para a presidência, porque aqui em Portugal se realiza-se num ano as eleições para presidente e no outro as eleições para o parlamento. O livro também fala sobre também um papel da mídia portuguesa, que, tal como no Brasil, aqui no livro aparentemente não era tanto assim há umas décadas, mas que atualmente é que no Brasil.
parcial, profundamente esquerdista, hipócrita, etc e tal. Basicamente é isso, pessoal. Eu também li, comecei a ler o terceiro livro que eu mencionei na introdução, que eu comecei a ler ali as primeiras 40 páginas, não está aqui, que é O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, que é um livro bastante famoso, uma das obras italianas mais famosas da história, mas que eu não consegui ler porque apareceu antes dele. Esse livro aqui, eu falei um pouquinho sobre Maquiavel em outro vídeo, tem um vídeo aqui no canal que é sobre Maquiavel Pedagogo, clica aqui para assistir, inclusive os links também vão estar na descrição. Mas eu não li Maquiavel Pedagogo porque eu voltei ao tempo de aulas, eu estava de férias, agora eu voltei a ter aulas segunda a sexta e tal, então meu ritmo de leitura diminuiu bastante, mas eu ainda consegui ler aí nesse mês umas cerca de cerca de 500 páginas, então eu acho que tá razoável aí. Tá bom. Tô revisando aí romance da Jane Austen, autora inglesa, muito bom, sensibilidade e bom senso. A adaptação para cinema que eu recomendo é de 1995, com a excelente atora Emma Thompson, então muito bom. Depois disso tem aqui o Presidentes que Mudaram a História, do Felipe Luiz, jornalista português, que eu ainda estou na metade, página 112, no total tem 250 e poucas páginas, então eu estou quase na metade. Muito bom, que traça um retrato honesto e imparcial, de fato, da política portuguesa das últimas décadas, que era algo que eu realmente precisava aprender. E o terceiro livro, que eu só li o início, também estava meio maçante, que é O Príncipe, que eu vou tentar terminar aí no mês de outubro. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Por favor, metralha aí esse botãozinho do like, se inscreva no bendito do canal, vai lá, pausa esse vídeo e se inscreve no bendito do canal, é gratuito, assim, você não vai pagar nada por apertar esse botão e ajuda pra caramba. E é claro, aperta o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo também qual é o seu livro favorito, sua última leitura, sei lá, que eu abordo, vou correr atrás e quem sabe trago um vídeo aqui no canal sobre esse livro aí. Beleza? Muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Agora eu vou... O que eu vou fazer agora? Tem um trabalho de inglês, outros de português para fazer, enfim, matemática também. Enfim, muito obrigado e até a próxima. Fui!